Bom dia, boa tarde aqui de Roma. Hoje nós falaremos sobre o Nero, os mitos e as verdades na história que contaram sobre este imperador romano tão famoso que já apareceu em mais de 10 filmes. Bom dia para todos, bom dia Cléo, Ricardo, todo mundo. E deixa eu contar para vocês uma coisa que essa semana ali, quinta, sexta-feira e ontem eu dei muita risada com o negócio da Fontana de Trevi, gente. Porque eu fui com o grupo VIP dar uma aula sobre Poseidon, Netuno e passei em algumas fontes monumentais aqui de Roma. E aí começou o assunto da Fontana de Trevi, essa fonte lindíssima, barroca, já do tardo barroco aqui de Roma. E aí começou a história de quantas moedas tem que jogar na fonte. E eu me lembrei da história lá em 2012, quando eu vim pra cá, que essas duas amigas minhas me pediram: Ali, por favor, joga moeda pra gente lá e tal. E aí eu acabei trazendo a foto delas para jogar a moeda lá na Fontana de Trevi para elas. E depois uma delas casou com um italiano que conheceu no Brasil. É muito legal a história. E aí ficaram me perguntando: Ali, quantas moedas tem que jogar? Como que surgiu essa história e tal? Daí eu falei: bom, no início da aula do Nero eu vou contar essa história que é bacana enquanto o pessoal entra aqui. Bom, dizem que a tradição é o seguinte: já lá atrás, na época dos romanos, eles jogavam moedas nas fontes para pedir proteção nas viagens, para pedir proteção aos deuses nas viagens que eles faziam. Porque em Roma, a Roma é conhecida como rainha das águas da antiguidade, porque ela justamente tinha 11 aquedutos que alimentavam a cidade e esses aquedutos distribuíam água para as fontes. E aí, essas fontes era para dar água para a população e aqueles que tinham mais dinheiro, a água ia direto para casa. Bom, e aí eles jogavam moeda. Depois, lá no século XIX, um arqueólogo alemão que morava aqui em Roma ficava triste quando os amigos dele vinham visitá-lo e daí não queriam ir embora de Roma e tal. E daí ele começou a dizer que se jogasse uma moeda na fonte, voltava para Roma. E aí a história foi crescendo e virou uma moeda para voltar para Roma, 2 moedas para achar o amor da vida e 3 moedas para casar com o amor da vida. Eu digo que eu joguei tanto, eu sempre brinco, eu joguei tanta moeda nessa fonte que eu tô hoje aqui morando em Roma. Aliás, para quem é novo aqui, que essa semana chegou muita gente nova aqui no perfil, bem legal, com essa história da aula do Nero, que eu tô louca para contar essas coisas para vocês. Então eu queria me apresentar para quem não me conhece ainda muito bem. Meu nome é Alessandra Inviti, o perfil aqui é Ali Inviti, porque eu sou Alessandra Inviti. Eu tenho formação em arquitetura, me formei no Brasil, na Itália em arquitetura. Depois eu fiz pós-graduação em História da Arte, pós-graduação em Patrimônio Histórico e mestrado em História. Então, eu assim consegui fazer, vamos dizer assim, uma mescla do que eu amo, na verdade, porque essa visão que eu consigo ter da história da arte, com certeza é fruto dessas coisas que eu fiz ao longo da minha carreira aí profissional como professora. No Brasil, eu dei mais ou menos durante 10 anos aula. Comecei com escola, faculdade, pós-graduação, na pós-graduação de História da Arte, que aliás uma das professoras que me inspirou a seguir nessa carreira foi justamente que eu conheci na graduação e depois ela me chamou para dar aula nessa pós-graduação de História da Arte. E depois eu acabei vindo para cá e agora eu tenho essa minha escola virtual aqui
com os meus alunos VIP e com esses cursos que eu faço de vez em quando. Bom, e agora, concordo, o curso da aula é o melhor dos que eu já faço. Obrigada, Bazinha. Bazinha é minha aluna VIP lá, é professora também. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho, que nesse tempo que eu estou dando aula online, eu tenho muitos professores no Brasil, que uma das grandes, dos meus grandes objetivos é espalhar conhecimento para o máximo de pessoas que a gente puder, porque muitas vezes, sabe, gente, eu vejo que no Brasil a informação não chega tão fácil. Nessa aula de hoje vocês vão perceber isso, porque a gente acaba, digamos, ficando com alguns enganos na cabeça, justamente porque a informação não chega. E aqui eu acabo usando muito fontes, inclusive fontes com o texto original em latim, com a tradução em italiano, e assim a gente consegue remontar a história e a arte de uma forma melhor. E o que eu gosto, que hoje eu vou mostrar isso para vocês na aula, que história e arte podem se juntar. A gente usa como fonte hoje não só os livros, mas a gente também usa esculturas, pinturas, decoração das casas, moedas, material arqueológico e todo todas essas fontes, esse cruzamento de dados que vai montando e remontando e recontando a história, porque eu costumo dizer para os meus alunos, quem é meu aluno já escutou isso, que a história é mutante, que a gente pode descobrir uma coisa nova a qualquer momento, basta continuar buscando. Então eu sou muito grata por ter alunos que são professores também, porque assim eu sei que eles também estão espalhando aí pelo Brasil o conhecimento aqui, que eu monto aqui, e vocês vão me ajudando aí a distribuir. Bom, então deixa eu contar para vocês como é que vai funcionar a aula, para quem ainda não é meu aluno, que não sabe. Normalmente no início da aula, hoje claro que eu falei um pouquinho mais porque me apresentei aqui, mas normalmente eu espero o pessoal entrar, depois eu fecho os comentários, começo a aula e no final da aula eu abro para os comentários. Então eu já vou pedir aqui para vocês me ajudarem, se vocês estiverem gostando da live, se achar, nossa, que legal que tá esse assunto e tal, peguem aquele aviãozinho, aquela flechinha que fica ali embaixo para vocês, manda para os amigos, fala para assistir, e no final da live, se vocês gostaram, me ajudem quando eu publicar, porque ela vai ficar lá no IGTV, me ajudem colocando comentários, curtindo, encaminhando para os amigos, porque a gente depende do Instagram, e o Instagram entende que quanto mais pessoas comentarem, curtirem e tal, ele distribui para o maior número de pessoas. Então, né, dentro dessa ideia que a gente quer espalhar conhecimento aí pelo Brasil, me ajudem, eu conto com vocês. Bom, agora eu tô louca para começar essa aula e mostrar para vocês como que história e arte se junta e como que tudo isso virou uma parte da história do nosso imperador Nero e o que é mito e verdade da história dele. Bom, eu vou fechar os comentários e no final eu volto, abro os comentários para vocês fazerem as perguntas de vocês. Vamos lá então, que eu estou ansiosa para começar. Vamos lá, desativando os comentários. Vou colocar aqui a primeira imagem. Bom, antes da gente começar a falar efetivamente do Nero, eu quero dar alguns dados para vocês, mas a premissa de toda a nossa história hoje. Bom, todo mundo fala que o Nero colocou fogo em Roma. Aí vem a professora Ellen Witt agora e fala, olha, isso não é mais assim. De onde ela tirou essa ideia? Por que ela está falando isso? Bom, a historiografia tradicional, ela é tendenciosa e parcial, ou seja, ela foi escrita com um determinado objetivo.
Quando a gente fala de Império Romano e principalmente do Imperador Nero, nós temos basicamente três fontes diretas de informação. O Suetônio, que escreveu a vida dos 12 Césares, que é a história do Júlio César mais 11 imperadores. O Tácito e o Dião Cássio em menor grau. No e-book que eu mandei para vocês e aqui a gente vai se ater mais às informações do Suetônio e do Tácito, porque é onde nós temos mais informações sobre a história do Nero. Primeiro, quem são esses caras? O Suetônio, ambos, tanto o Suetônio quanto o Tácito, eles escreveram após a morte do Nero, certo? Então, a gente já está falando de uma fonte que não viu o que aconteceu, certo? Nem o incêndio, nem o governo do Nero. São fontes que montaram a história em cima dos dados que eles tinham naquele momento. Ambos participaram do governo do imperador Adriano. E a ideia era desqualificar os imperadores do século I e alguns em maior grau, para qualificar sem dizer explicitamente o governo atual. É uma coisa que se faz até hoje, gente. Por isso que eu falo que estudar a história, muita gente me pergunta, mas Ali, por que eu tenho que estudar uma coisa que aconteceu há 2000 anos? Aí eu digo assim, lá atrás aconteceram erros, enganos, que hoje a gente acaba cometendo o mesmo erro novamente porque a gente está mal informado do que já aconteceu. Então eu acho que a gente tem que usar a história para melhorar o que a gente tem hoje, para fazer com que a gente reflita sobre isso. Por exemplo, essas fontes, o Suetônio, o Tácito, eles tinham essa escrita tendenciosa e a partir disso foi montada toda a historiografia da Idade Média, a historiografia medieval, que tinha como intenção exaltar e fundamentar muito bem o cristianismo. Então, a gente tem uma inversão de conceitos, de valores lá da Roma pagã para Roma agora cristã, para o mundo cristão. E eles precisavam validar isso de alguma forma. Usar o Suetônio e o Tácito era perfeito. Aí vocês podem me perguntar assim, mas Ali, se essas fontes que você está apresentando, o Suetônio, o Tácito, você até já falou que você leu o livro, está com o livro aqui do Tácito, usa o livro do Suetônio aqui, como que se você está lendo a mesma coisa, como que você pode criar uma ideia diferente? O que a historiografia faz hoje? Nós não analisamos só o que está escrito no material. A gente analisa quem é a pessoa que escreveu, a gente analisa em qual período essa pessoa escreveu, se poderia ter alguma intenção por trás disso. E mais do que isso, a gente inclusive confronta a informação entre uma fonte e a outra, entre o Suetônio e o Tácito, por exemplo, porque ali existem algumas divergências de conteúdo. Então, aí adiciona aquilo que eu comentei com vocês no início. Adicionam-se outras fontes, como inscrições, material arqueológico, moedas, se avalia o que foi realizado nesse período do governo, quando a gente fala de imperadores, por exemplo, o que foi realizado, o tempo de governo, é possível que tenha sido dessa forma ou de outra? Então, hoje, a historiografia contemporânea, atual, ela não faz uma análise direta só na fonte escrita, como acontecia até pouco tempo atrás. A gente faz uma mescla de todos os dados e a visão é crítica e o quanto possível imparcial, que não é o caso desses escritores lá da antiguidade. Então, a gente costuma inclusive dizer que a história foi escrita pelos vencedores. Exatamente. Só que hoje a história não é mais escrita pelos vencedores. A história é uma mescla de várias informações. Isso é bem importante para a gente entender as informações que eu vou trazer para vocês hoje. Bom,
Outra coisa, de forma geral, se a gente for falar nesse primeiro ciclo de imperadores, se a gente pega a historiografia tradicional, todos aqueles imperadores que foram depostos, que foram assassinados ou se suicidaram, eles foram tidos como os monstros. Vou dar exemplos: temos o Calígula, temos o Nero, temos o Domiciano e assim vai. Todos os imperadores que tiveram uma morte natural e que passaram o poder para o filho, seja natural ou herdeiro ou adotado, esse imperador virou bonzinho. Então, é tendencioso também. Daí você vai me perguntar assim, mas Eli, por que isso? Vamos pensar aqui. O que acontece, por exemplo, na morte do Nero? Quando Nero morre, vai acabar a dinastia Júlio-Claudiana. E vai ter um ano que a gente chama de ano dos 4 imperadores, porque foi uma guerra civil aqui em Roma. E nesse ano, com o final, o 4º imperador vai ser o Vespasiano, que é da dinastia Flaviana, e aí a gente muda a dinastia. E quando a gente muda a dinastia, nós estamos mudando quem é a cabeça, quem está no poder, e não interessa mais exaltar a família anterior. Então é como se fosse um golpe de Estado, tá, gente? Todos aqueles que sofreram uma espécie de um golpe de Estado foram condenados pela historiografia. E isso é natural. Bom, e a outra coisa que eu sei que é bastante difícil dentro da nossa mentalidade atual é entender que naquela época a pena de morte era possível e era plausível, era aceitada. Não era uma coisa assim, mandou matar, que horror, ou como a gente pensa hoje, não, era normal. Eu sei que é bastante difícil para a gente entender isso, mas fazia parte do contexto da sociedade da época. Então, quando nós falamos, o imperador mandou matar o fulano, ou mataram o imperador, ou ele foi condenado à morte, ou foi obrigado a se suicidar, porque eles tinham essa opção também. Se não queria que fosse assassinado pelo Estado, pelos senadores, pela guarda, enfim, temos diversos casos, a pessoa podia se matar, e para eles era mais digno se matar. Inclusive foi assim a morte do nosso Nero, que é o nosso assunto de hoje. Bom, entendidas essas premissas, a gente pode começar a falar sobre o Nero, porque eu preciso que vocês vejam a história do Nero com a mente mais aberta e desapegada àquilo aos seus preconceitos, no sentido assim, o conceito que você tem formado já sobre isso. Eu não quero dizer aqui para vocês o que é certo, o que é errado, porque na história não tem certo e errado. Eu não quero também defender de jeito nenhum o imperador Nero. Eu só quero apresentar os dados para vocês e fazer com que vocês reflitam sobre as coisas que a gente escuta, as coisas que a gente lê, e não só no caso do Nero, mas toda vez que vocês receberem uma informação, pense, será que é isso mesmo? Façam perguntas simples dentro da cabeça de vocês, que vocês vão ver que muita coisa, o conceito pode mudar. Bom, vamos lá. Quem era o nosso Nero e como começou a história dele? O Nero, ele era filho da Agripina. A Agripina, ela era irmã do Calígula e ela casou com o seu tio, chamado Cláudio, que foi o 4º imperador da dinastia Júlio-Claudiana. A Agripina, ela sempre ela fez de tudo para chegar ao poder. Primeiro, através do irmão do Calígula, ela tentou governar junto com ele, mas acabou sendo exilada de Roma no fim das contas. Depois, quando ela conseguiu voltar para Roma, ela vai fazer de tudo para se aproximar do Cláudio, porque depois do assassinato do Calígula, o Cláudio foi nomeado imperador pelo exército, e o Cláudio acabou caindo na conversa da Agripina, casou,
Inclusive foi um escândalo, porque ela se casou com o tio, mas fato é que ela conseguiu casar com Cláudio. E ela já tinha o Nero como filho. O Cláudio, ele tinha um filho legítimo chamado Britânico. E eles eram... O Nero era um pouco mais velho que o Britânico. E na linha de sucessão, se fosse virar imperador, seria o filho legítimo do Cláudio. A Agripina começou a fazer a cabeça do Cláudio para dizer que quem era mais apto a assumir o governo depois dele não era o Britânico, e sim o Nero. Com isso, o Cláudio vai adotar o Nero, e aí o Nero vai ganhar o nome de Nero, porque até então ele tinha o nome de Domício, que era o nome da família do pai dele. Ele ganha o nome de Nero e vai entrar na linha de sucessão. Segundo essa historiografia tradicional, que agora eu vou contar para vocês assim, parte assim do que realmente é em tom de fofoca, que o Suetônio conta muito em tom de intriga, de fofoca, sobre as famílias, sobre a personalidade dos imperadores. E vou deixar vocês com algumas interrogações, vamos dizer assim, porque é impossível a gente falar aqui tudo em uma hora. Então, segundo o Suetônio, Tácito, a Agripina envenenou o Cláudio com uma sopa de fungo, uma sopa de cogumelos venenosos, e ele morreu. O que a gente já acha hoje que, de fato, o Cláudio faleceu porque ele já estava mais velho, certo? Não foi uma morte natural, mas era muito interessante dizer que a Agripina assassinou, envenenou o próprio marido para colocar o filho no poder. E aí o Nero vai assumir o Império Romano em 54 depois de Cristo, e ele tinha quase 17 anos, ou seja, ele ainda era um adolescente, ele ainda não tinha sua formação completa, que eu já vou falar sobre a formação do Nero. E a Agripina, no início do governo, ela vai ter influência direta no Nero. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vejam essa escultura de época romana, que a gente vê ali o Nero vestido como imperador e a Agripina colocando a coroa na cabeça do Nero. É extremamente simbólica e significativa essa imagem. Imagine o seguinte, gente, naquela época a gente não tinha Instagram, Facebook, etc. A gente tinha a forma que eles tinham de comunicação com a população e com as pessoas eram as esculturas, eram as obras públicas, as moedas. Moeda todo mundo tinha na mão. Você recebia uma moeda com a imagem do Nero e da Agripina, você entendia rapidamente que ela estava lado a lado no poder. E a Agripina, ela era muito amada pelo exército, principalmente. Por quê? De quem que ela era filha? Ela era filha do Germânico, que foi um grande general de guerra, fez conquistas no norte da Europa, e ele acabou morrendo de uma forma que dizem misteriosa também, mas ele deveria ter sido imperador, o segundo, e não o Tibério. E com isso a Agripina era dessa linhagem do germânico que o povo romano tanto amava. Então ver essa imagem de mãe e filho junto era extremamente importante. Isso mostra também o quanto ela ainda exercia poder sobre o filho, o quanto ela ainda dava opinião e o Nero atendia. O Nero, ele tinha como formação, ele teve professores, instrutores gregos, e também o Sêneca, que foi um grandíssimo lá da antiguidade, e o Sêneca foi tutor do Nero. Então aqui neste momento a gente tinha no governo praticamente 4 pessoas importantes. O Nero, que era o imperador, a Agripina como mãe dele, o Sêneca como grande conselheiro, instrutor nas decisões políticas, e o Burro, que era da parte militar, certo? Então esses 4 formavam a cúpula, vamos dizer assim. E isso, como eu já comentei com vocês e eu gosto de mostrar, da Agripina estar extremamente envolvida
com o governo do Nero, a gente vê nas moedas também. Vejam essa moeda aqui do ano de 54, que a gente enxerga o imperador Nero de um lado e a Agripina do outro, os dois frente a frente, no mesmo lado da moeda, ou seja, eles estavam governando juntos. E aí, inclusive esses autores aqui, o Tácito, o Suetônico, que criticam e que falam muito mal do Nero, eles dizem que o início do governo do Nero foi muito bom, que tinha toda essa formação aqui de Agripina, Sêneca, Burro e Nero e que funcionava muito bem. E vocês vejam que espalhar essa imagem não acontecia só em Roma. A gente já tinha um império muito extenso e essa moeda aqui, por exemplo, ela foi cunhada, ela foi feita em Lyon, na França. Vejam que a imagem de Nero e Agripina governando juntos, ela estava disseminada no império, certo? Bom, e o nosso Nero? O Nero, ele tinha uma mentalidade um pouco diferente da ideia do romano tradicional. Eu costumo dizer o seguinte, que tem duas civilizações que são importantíssimas para os dias de hoje, para o que a gente vive, porque romanos e gregos, eles influenciaram muito a nossa cultura. Só que o romano, ele era o diamante bruto, era o tosco, o homem guerreiro, que queria expandir território. O grego era o pensamento, a união de todas as coisas. Era o auge da cultura grega, que a gente fala ali em torno de 500, 450 a.C., a gente tem a filosofia, a democracia, uma efervescência cultural impressionante. E claro que os romanos, quando eles conquistam a Grécia, eles vão entender que a civilização grega tinha muito a oferecer para eles. E o Nero, ele era extremamente ligado à cultura grega. Para o grego, não era só o pensamento, mas era o todo. A gente tem no pensamento grego que eu tenho que desenvolver a mente e o corpo. Então, temos atletas, o corpo bem trabalhado, a busca pela perfeição do corpo, os jogos atléticos, as palestras, que eram as academias da época. A gente tinha inclusive pezinhos para fazer musculação. Nós temos também o desenvolvimento do intelecto, tanto com a filosofia, com a política, mas também com teatro, com música, com as artes. Então, o grego, ele traz esse todo, vamos dizer assim. E o Nero, ele era extremamente apegado a essa cultura. E aí, o que a gente tem que abrir agora a cabeça, que na verdade, ele estava tentando trazer esse pensamento que era mais desenvolvido do que a sociedade tosca, rude, romana, para um império romano que tinha feito uma grande extensão territorial e que era muito truculento, brigava. O Nero, ele queria trazer, bom, já que nós temos toda essa extensão territorial, nós conquistamos tudo, vamos fazer o seguinte, agora vamos colocar conhecimento dentro dessa sociedade, vamos transformar essa sociedade numa sociedade digna de ter um império tão vasto assim. Por isso que ele foi tão criticado por esses autores, que ele não queria fazer guerra. O que ele queria era resolver todas as questões de forma diplomática. Ele queria consolidar o império e não estender o império. E aí eu vou mostrar para vocês outra moeda que conta essa história também. Essa daqui, do ano já lá de 65, que nós temos o Nero de um lado da moeda e do outro lado o Templo de Jano. Olha, o que tem esse Templo de Jano? O Templo de Jano, gente, ficava na área ali do Fórum Romano, a gente não tem mais ele,
mas o Jano era o deus de todos os começos. Inclusive o mês de janeiro, que é o mês que eu nasci, o mês de janeiro, a origem do nome janeiro vem do deus Jano, que era o deus de todos os começos, e janeiro era o ano, era o mês que começava o ano, então era em homenagem a Jano. E segundo a cultura romana, enquanto o templo de Jano estivesse com as portas fechadas, era um momento de paz. E olha o que a gente vê na moeda. A gente vê o templo, claro que é estilizado, não tem a perspectiva que a gente conhece hoje, mas temos ali o templo com a porta fechada. Um simbolismo e uma forma de dizer para todos que estamos em um momento de paz, de prosperidade. Sim, o Nero, ele era um visionário, ele tinha essa ideia que ele queria colocar a cultura dentro do povo romano. E isso, gente, não foi entendido de forma boa pela sociedade que tinha aquele ranço da república e que não queria evoluir mentalmente. Pense nos dias de hoje, se isso não acontece também, que quem é muito revolucionário, quer colocar novas ideias, é criticado, porque, olha só, o negócio já funciona, por que a gente vai mudar? O Nero, ele estava tentando deixar esse diamante bruto dos romanos, ele estava tentando lapidar e deixar um diamante lindo, maravilhoso. E aí, ele fez várias... a caminhada dele para trazer a cultura para os romanos foi longa. Ele não fez isso quando ele assumiu e já começou a colocar ideias na cabeça dos romanos. Ele foi fazendo aos poucos, inserindo jogos gregos, dando essa ideia, recitando, ele mesmo cantava. Então a ideia do imperador cantor, que isso, que aquilo, vem na verdade da ideia que o Nero, ele nada mais estava fazendo do que tentar espalhar para o mundo romano a cultura grega. E aí, o final dessa jornada dele com a Grécia é quando ele vai para lá, em 66, já no final do governo dele, e vai inclusive dar liberdade para a Grécia. E vai fazer coisas que a gente realmente percebe o quanto Nero era visionário. Exemplo, esse canal de Corinto, que já em 700 a.C. aproximadamente, tinham pensado em abrir o canal de Corinto para juntar os dois golfos e não tinham feito. O Júlio César pensou em fazer também, acabou não fazendo. O Calígula pensou em fazer, chamou inclusive engenheiros e especialistas lá de Alexandria, que Alexandria a gente tem que pensar que nesse momento aqui era um grande centro de cultura dentro do mundo helenístico. E eles entenderam que não era viável fazer porque a água não tinha o mesmo nível de um lado e de outro, e daí podia causar um grande desastre. O Nero, ele fala assim, não, eu vou escutar os meus especialistas aqui, vou arriscar e vou tentar. Daí diz que ele deu a primeira picaretada aqui no canal de Corinto com uma picareta de ouro e abriu cerca de 1/5 do canal, e ele morreu e acabou não terminando a obra naquela época. Para vocês terem ideia, a obra só foi retomada no século XIX, e o que a gente vê hoje, o canal aberto aqui, foi fruto de uma obra do século XIX, e quando eles fizeram a obra, eles encontraram restos da época que o Nero começou a abrir o canal. Então, isso também contribui para a nossa história. Se eu vejo aqui, escrito no livro, que o Nero tentou abrir um canal, não sei o quê, e vou lá, abro o canal e vejo, eu acho esses vestígios, tá ali a prova que realmente isso aconteceu. Bom, o nosso Nero, agora vamos começar com os crimes. O nosso Nero foi acusado de muitas coisas, entre elas de ter colocado fogo em Roma, que foi, vamos dizer assim, o que marcou mesmo a história do Nero e a história da humanidade. E como assim? Como que um incêndio que aconteceu lá em 64 depois de Cristo em Roma
pode influenciar na nossa vida até hoje. A gente costuma dizer que existe um antes e um depois desse incêndio. Depois do incêndio, nós tivemos uma série de eventos que aconteceram, como, por exemplo, a crucificação de São Pedro, e que, com isso, a gente teve a ideia que foi julgada na Idade Média que o Nero tinha matado milhares de cristãos depois do incêndio de Roma. Eu vou dizer agora assim para vocês, sem dar dados, pensem o seguinte: era possível em 64 depois de Cristo existirem milhares de cristãos no Império Romano? Estamos falando do início do cristianismo, quando neste momento era ainda um braço radical do judaísmo, e que nem mesmo os romanos, pode ser que nem eles mesmos entendessem quem era ou quem não era que participava dessa nova religião que não tinha ainda nem ganhado o nome de cristianismo. Eram os seguidores de Cristo, que era um cidadão que tinha causado confusão, isso era a ideia lá na antiga Roma, em Jerusalém, e que tinha sido morto na época do Império do Tibério. Eram os seguidores de Cristo e eles não tinham nem local de culto. Então aí a gente junta as histórias. O Nero, a gente já entendeu aqui que ele era um visionário, ele estava tentando trazer novas ideias para Roma. Existia toda uma classe que não estava disposta a aceitar essas novas ideias do Nero. E esse incêndio que destruiu 10 dos 14 bairros de Roma e que deixou Roma arrasada foi uma ótimo ponto, uma ótima ideia para acusar o Nero e de repente tirar ele do poder. Então a oposição começou a espalhar a fofoca que o Nero tinha colocado fogo em Roma e ele precisava se defender. Então, a gente não tem como ter certeza de forma nenhuma se foi ideia do Nero um dia que ele pensou assim: eu vou acusar os cristãos que estão em Roma. Não existe como a gente ter certeza disso. O que a gente sabe sim é que neste momento era a melhor desculpa, vamos dizer assim, acusar esses seguidores de Cristo que estavam aqui em Roma, porque eles eram os únicos que não tinham nada a perder. E daí nesse momento, dentro da ideia que eu falei para vocês no início da aula, que a gente tem que abrir a cabeça, pensar que naquela época morrer era normal, condenar à morte era normal, o Nero era ou a cabeça dele ou ele achar um culpado. E sim, os cristãos foram colocados como bode expiatório. E nesse momento morreu o São Pedro, foi crucificado o São Pedro, que é o primeiro Papa. Então, na Idade Média, era muito importante validar e reforçar essa ideia do cristianismo e exaltar a morte de São Pedro, crucificando, entre aspas, quem tinha feito isso com ele, que era a época do imperador Nero. E o Nero, na verdade, foi uma decisão do império, de toda essa cúpula que estava no momento, certo? Inclusive o Sêneca, certo? Bom, nisso, o São Pedro vai morrer e, olhem só, a gente tem a Basílica de São Pedro. Por que a Basílica de São Pedro está aqui? Porque era aqui que ficava o Circo de Nero, que foi o local onde muitos cristãos, incluindo São Pedro, foi crucificado. Então, saber quantos morreram depois do incêndio, porque foram culpados, como os cristãos como culpados, a gente não tem como saber. Não foi 1 ou 2. Não sabemos o número, mas certamente não foram milhares. Como é que eles usaram esse incêndio para incriminar o Nero ainda lá na antiguidade? O Suetônio, por exemplo, que escreve isso. Ele vai dizer assim que o Nero, ele colocou fogo em Roma intencionalmente, ele quis fazer isso para se apropriar
de uma grande área da cidade e construir a sua própria casa, um palácio monumental, que é a nossa Domus Aurea. E aí, de fato, foi feito isso. A gente tem uma parte da Domus Aurea que a gente pode visitar. No total, ela tinha em torno de 80 hectares, tinha tecnologias sensacionais, como por exemplo, sala de refeições giratória, já foi encontrada uma parte disso, que a gente acha que pode ser essa sala giratória, porque não está 100% provado. Tem alguns arqueólogos que dizem que sim, outros que dizem que não. E ele vai construir essa casa que até então não tinha sido feita em Roma. Vamos lá, Roma era o diamante bruto, o Nero estava tentando transformar essa sociedade. Então o que ele fala? Bom, já que eu tenho esse espaço e agora eu posso reconstruir, eu vou fazer algo espetacular, eu vou fazer um verdadeiro palácio imperial. E aí, com a ajuda dos arquitetos, dos pintores, ele faz essa casa com pé direito, que é a distância do piso até o teto, enorme. Imaginem que é até legal visitar, porque a gente vê as pinturas e algumas a gente não consegue ver direitinho de baixo, porque os que fizeram a decoração, os artistas que decoravam, eles não tinham noção de como pintar numa distância tão alta para que quem estivesse lá embaixo enxergar. Esse corredor aqui que vocês estão vendo na imagem é um corredor de serviço. Imagine um corredor de serviço aí com pé direito de 8, 10, 15 metros. Sim, era espetacular. Mas aí agora eu pergunto para vocês, o Nero foi o único a construir palácios gigantescos? Não. E por que o Nero foi condenado dizendo que ele botou fogo em Roma para construir o palácio dele? A verdade é que ele foi o pioneiro, ele foi o primeiro a fazer um grande palácio imperial e depois dele, isso aí, a ideia se espalhou. Vou dar exemplos para vocês. Nós temos, por exemplo, já na próxima dinastia, na dinastia Flaviana, nós temos o Domiciano, que vai fazer uma grande reestruturação da área do Palatino, que inclusive agora vamos pensar, Monte Palatino foi onde começou Roma, certo? E a palavra palácio que a gente usa hoje para dizer palácio, que é uma casa com grandes dimensões, vinha exatamente de Palatino, porque eles fizeram casas de grandes dimensões no Monte Palatino. Então a origem da palavra palácio vem de Palatino. O Domiciano ele vai fazer essa casa com piso aquecido, inclusive um estádio, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui. E aí a gente tem um outro imperador que é extremamente ligado à cultura grega, que se dá conta que também precisava trazer cultura para Roma. O Nero ficou no cargo 14 anos, o Domiciano 15. Adivinha? O Domiciano também foi considerado o segundo anticristo, como se fosse a reencarnação do Nero, porque ele tinha essas ideias também muito revolucionárias e queria colocar cultura nesse diamante bruto aqui dos romanos. Olha o que o Domiciano fez. Se ele fez o palácio, ele também fez uma outra coisa aqui em Roma. Ele fez o estádio de Domiciano, que era um grande estádio para competições atléticas, corrida, lançamento de dardo, lançamento de disco. E esse estádio foi construído no local onde hoje é a Praça Navona. Olha que legal, se a gente olhar a Praça Navona de cima, olhando a Praça Navona de cima, nós vemos que ela tem exatamente o perímetro do estádio de Domiciano. Por quê? Os edifícios ao redor aqui da Praça Navona foram construídos usando as ruínas das arquibancadas do estádio. E o Domiciano faz mais do que isso. Lembrando, cultura grega era mente e corpo. Então, o Domiciano faz o estádio para jogos atléticos, que foi o primeiro e único de Roma em alvenaria, e ao lado um Odeon, que era um teatro para as competições de teatro, de canto, de poesia. Então, a ideia da cultura grega tentou se trazer novamente através
do Domiciano. E é muito legal que a gente pode visitar parte das ruínas da praça, do estádio Domiciano e embaixo da Praça Navona. Eu costumo dizer, gente, que Roma aqui é feita de camadas. São várias camadas uma em cima da outra e não pensem que quando vocês estão caminhando é só o que vocês estão enxergando. Tem sempre alguma coisa embaixo dos nossos pés, de época romana, de época medieval e assim por diante. Bom, e dentro dessa ideia aqui, o Adriano também construiu uma grande vila, famosíssima Vila Adriana, que fica próxima aqui de Roma, 30 quilômetros mais ou menos de Roma, em Tivoli. Essa vila, para ter ideia da dimensão, era maior do que a cidade de Pompeia inteira. Pensem só. Aí fica a pergunta. Já que a gente está falando aqui de imperadores bons, ruins e que eu quero abrir a cabeça de vocês, foi só o Nero que cometeu crimes dentro do que a gente entende como crime? Vamos pensar só algumas coisinhas aqui e numa outra consequência aqui do incêndio. Se pegarmos o Vespasiano e o Tito, que eram dois imperadores que são considerados bons, o Suetônio chega a dizer que o Tito era a alegria da humanidade. O Vespasiano e o Tito participaram da guerra na Judéia, com a destruição do Templo de Jerusalém, e ali sim morreram milhares de judeus radicais que estavam se opondo ao Império Romano. Se a gente pensar no nosso imperador Adriano, o arquiteto, que ele é considerado arquiteto, que fez a Vila Adriana, fez o Panteão, diversas coisas aqui em Roma, ele mandou matar o arquiteto do imperial simplesmente porque ele não concordava com as ideias do cara. Claro que isso também pode ser outra lenda urbana, mas isso aconteceu. O Trajano, que se a gente olha hoje ali no Fórum de Trajano, tem aquela coluna maravilhosa com relevos do Trajano, e aí a gente começa a observar a coluna e a gente vê os soldados romanos segurando cabeças, tá na cara da gente que ele matou milhares de pessoas para conquistar a Dácia. Então, vamos abrir a cabeça e pensar que essa história de bom ou mal, se o cara era certo ou errado, é difícil da gente dizer se ele era certo ou era errado. Era a cultura da época, era normal matar e era assim. O que a gente tem que fazer é aprender que, olha o que aconteceu, um engano, uma calúnia aí de 2000 anos em cima de alguns imperadores ou de algumas figuras, sendo que se a gente for avaliar, sim, não precisa nem, é só a gente abrir os olhos mesmo. Olhem as obras do Trajano, o Arco de Tito, olha, o Arco de Tito não tá lá, todo o tesouro do Templo de Jerusalém. Ele foi tão bom assim para a humanidade, então, talvez para os romanos, mas para os judeus não foi, certo? Então, assim, a gente tem que ser mais crítico quando a gente recebe a informação. E sobre a Guerra da Judéia, que vocês estão vendo nessa imagem, o Coliseu, ele foi construído exatamente onde ficava o lago da casa do Nero e foi construído com o dinheiro do saque de guerra na Judéia. E essa pedra aqui tem uma inscrição que fala que o anfiteatro Flávio, que esse era o nome original do Coliseu, foi construído com saque de guerra. Então, se a gente fizer perguntas não tão complexas, a gente começa e abrir os olhos para as coisas, a gente consegue perceber quantas coisas tem ao redor de nós para a gente entender que não foi só o Nero que cometeu crime dentro da nossa mentalidade de crime. E aí, agora, antes de eu abrir para as perguntas e para os comentários de vocês, eu quero contar uma coisa para vocês, porque eu confesso que eu me diverti muito e eu adoro estudar. Ler, e toda vez que a gente lê um texto como esse do Tácito, que tem o latim, tem o italiano, a gente descobre uma coisa nova.
E foi muito legal. Essa história começou lá numa conversa que eu tive, acho que faz uns 3, 4 meses, com o professor Denis na internet, e a gente começou a falar sobre outras coisas e caiu no incêndio com o Nero e tal. Daí eu falei, gente, sabe que é verdade? No Brasil, essa história que o Nero é um incendiário ainda é verdade. O Nero ainda não foi, não mostraram ainda a verdadeira face do Nero. Eu vou estudar mais sobre isso, eu vou compilar isso, e claro que falar isso em 1 hora é difícil. Então, o que eu fiz? Eu montei o e-book que vocês devem ter recebido já, espero que vocês tenham gostado. Um e-book com algumas informações e que eu ainda quero continuar esse e-book para fazer mais coisas, e montei um curso para contar os eventos do século I que marcaram a nossa história. Que essas transformações que eu falei para vocês rapidamente hoje aqui na aula, sobre depois desse incêndio de 64, eu preciso espalhar mais esse conhecimento, e eu sei que vocês que estão aqui comigo, se você está aqui me assistindo é porque você gosta de aprender que nem eu gosto. E eu acho assim, a gente entender melhor como foi esse início do cristianismo, como foi a consolidação, como aconteceu essa guerra na Judéia, que até hoje a gente vê na TV, o Muro das Lamentações, porque sim, com a destruição do Templo de Jerusalém, o que a gente tem até hoje lá é só o Muro das Lamentações. O que isso quer dizer para a nossa sociedade hoje? Como aconteceu a construção da Basílica de São Pedro? E aí eu falei, bom, vou montar o último curso do ano, que vão ser 2 módulos de 12 aulas no total, e não tinha como ser diferente o nome, porque são todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Eu quero, além de contar para vocês o que aconteceu no século I, eu quero contar também algumas influências que nós temos até hoje, que a gente vive usando, todos os caminhos levam a Roma. O que isso quer dizer? Como é que eram as estradas na antiga Roma? Quando foi construída a primeira estrada, o aqueduto? Por que isso é importante para nós? Eu vou só dar um spoiler aqui, mas assim, imaginem que o tamanho do foguete, por exemplo, ele está relacionado com as estradas romanas. Pense só, gente. Então, assim, tem tantas coisas do nosso dia a dia mesmo, das nossas conversas, e que eu aqui, estando aqui em Roma, tenho oportunidade de aprimorar o conhecimento, buscar novas... Eu praticamente descubro a coisa em tempo real, quando descobri na arqueologia um negócio novo, que eu adoro arqueologia, estudo muito também, essa parte eu gosto bastante, e inclusive já fiz um curso sobre isso com um professor convidado, e a gente descobre coisas novas e vai remontando a história. Então, assim, vai ser o último curso do ano, as vagas são limitadas, porque quem já é meu aluno sabe como que funciona, as aulas são ao vivo pelo Zoom, depois, no final da aula, eu abro para as perguntas, e eu gosto de dar o máximo de atenção para os meus alunos. Antes da aula, recebem um material, um PDF com todo o assunto da aula, e depois respondo as perguntas por e-mail, por mensagem. Então eu não tenho como atender um número enorme de alunos. Já vão pensando aí, porque assim, para entrar, fazer parte do curso, o link vai estar ali na minha bio, e quem fez a inscrição para participar da aula vai receber também por e-mail todas as instruções sobre como se inscrever e detalhado o que tem em cada aula do curso. Então são 2 módulos, certo? O módulo 1 e o módulo 2, com 1 semana ali de intervalo entre eles. Eu separei em 2 módulos para dar um tempo para vocês refletirem sobre todas as ideias que foram dadas no módulo 1 e depois recomeçar no módulo 2. Como que está dividido o curso? Eu vou mostrar para vocês aula a aula, mais ou menos aqui. Bom, a gente começa o curso na aula 1 falando justamente
dessa fase aqui de transição da dinastia Júlio-Claudiana com o Nero, que era descendente do Júlio César, entrando na dinastia Flaviana, falando do incêndio e do circo de Nero, como foi a morte de São Pedro, por que a Basílica de São Pedro foi construída ali, a história da Basílica de São Pedro, a primeira, até chegar na praça maravilhosa barroca que nós temos hoje, que foi projetada pelo Bernini. Na aula 2, eu quero explicar melhor essa família da dinastia Flaviana, que é o Vespasiano, o Tito e o Domiciano, o que aconteceu de importante neste período do governo deles, o que eles têm de contribuição para nós, e aí a gente continua sobre coisas que aconteceram neste período durante o governo do Tito, por exemplo, que aconteceu a erupção do vulcão Vesúvio. Então, para trazer a ideia de como era o modo de vida lá dos antigos romanos, como é que eram as escolas, como é que eram os restaurantes, entre aspas, como é que eram os bares, como é que eram as lavanderias, as casas, a decoração das casas, eu vou trazer para vocês a cidade de Pompeia, que uma aula é muito pouco para Pompeia. 2 aulas de Pompeia, a primeira parte falando da erupção do Vesúvio, e eu vou mostrar também para vocês, além de Pompeia, a cidade de Herculano em outra aula, e falar da diferença de como foi soterrada a cidade de Pompeia e como aconteceu em Herculano, por exemplo, que foi diferente. A erupção vulcânica é a mesma, mas aconteceu diferente. E a gente vai falar dos edifícios públicos, que em Pompeia a gente consegue entender como era uma cidade romana, com um eixo, 2 eixos principais, no encontro dos eixos o fórum, os templos. E na segunda aula sobre Pompeia, mais voltado para a vida privada e pelos costumes, para a gente entender a vida romana. E o que é interessante é que essa ideia de como conhecer os antigos romanos, Pompeia, Herculano, são uma fonte incrível de conhecimento sobre isso, porque elas ficaram congeladas, entre aspas, no tempo, e a gente consegue ver. Essa imagem que vocês estão vendo era um restaurante em Pompeia. Depois, na aula 5, a gente vai ver algumas vilas rurais que são de trabalho, ou seja, era uma pequena fazenda que tinha produção de vinho, produção de alimentos, porque o Vesúvio, a erupção, não atingiu somente Pompeia e Herculano, mas também atingiu toda essa região que está ao redor. Então eu vou mostrar para vocês com exclusividade, porque pouca gente visita esses lugares aqui, a Vila Oplontes, que era a casa da Popeia, que era esposa do imperador Nero. Vamos visitar também a Vila Regina de Bosco Reale, visitar que eu digo na aula, e entender como é que era essa parte produtiva e como funcionava essa área rural de Pompeia. Na sexta aula, aí a gente fala sobre Herculano, que era uma cidade litorânea, e aqui a gente tem muito bem conservada a arquitetura. Então a gente consegue ver em Pompeia, na Vila Oplontes e outros lugares a parte de decoração das pinturas, e aqui em Herculano a gente consegue ter uma ideia muito boa de como eram as casas lá na antiga Roma, e essa cidade era uma cidade litorânea. Depois de uma semana de intervalo, a gente vai entrar no módulo 2, e no módulo 2 nós vamos voltar para Roma e vamos ver algumas obras que estão relacionadas com essa dinastia Flaviana, sempre com esse século I, como por exemplo o estádio de Domiciano, que eu mostrei para vocês ali durante a aula, e que hoje é a Praça Navona. E saindo lá da história de Roma até virar Praça Navona, essa praça maravilhosa, barroca aqui, que todo mundo adora. Vendo as obras do Bernini, do Borromini, a Fontana dos Quatro Rios, o palácio, a sede da Embaixada do Brasil, que fica aqui na Praça Navona. Depois a gente entra na aula 8. Na aula 8, eu vou contar para vocês a evolução das construções no Palatino,
começando com a época ainda do Rômulo, que fundou a cidade com as cabanas, depois com a casa do imperador Augusto, até chegar no Palácio Imperial do Domiciano, que é essa imagem que vocês estão vendo. Então, são duas aulas também para ver essa evolução do Palatino. E o que é legal, gente, é que são pontos que todo mundo visita quando vem para Roma. É muito difícil que a pessoa vir para Roma e não passar na Praça Navona, ou não escutar pelo menos falar e passar pelo Palatino. O que é esse Palatino? Vou mostrar para vocês com detalhes. E na aula 10 vem a nossa maravilhosa Fontana de Trevi. Por quê? Porque falaremos, já que a gente está falando de como eram as cidades romanas, como era a vida e tudo mais, eu tenho que falar para vocês como é que a água chegava nas cidades. Nós vamos falar dos aquedutos aqui em Roma, dessa Roma Rainha das Águas, e vou mostrar para vocês a história do aqueduto que alimenta a Fontana de Trevi até hoje, incluindo a história da nossa maravilhosa Fontana de Trevi, que é outro ponto super importante aqui em Roma. Depois nós entramos nas estradas e vias de comunicação, falando aí na ideia de todos os caminhos levam a Roma. A gente vai ver a primeira estrada romana, a Via Ápia Antiga, e vamos ver, por exemplo, viaduto que o Vespasiano construiu. E com isso a gente vai entender como o Império Romano conseguiu estender tanto o seu território para nas próximas histórias no futuro aqui a gente conseguir ver, opa, agora eu entendi por que o auge da expansão territorial foi na época do Trajano. A gente precisa ver a história antes disso, e aí a gente vai ver aqui falando de estradas romanas e vias de comunicação. E por último, falar sobre a destruição do Templo de Jerusalém e como que isso, as consequências dessa guerra na Judéia. E aí, bom, todas essas 12 aulas que eu preparei com muito carinho, o valor do curso é R$680, mas agora no lançamento, essa semana agora de lançamento, vai ser R$480, ou seja, estou dando R$200 de desconto. E quem é meu aluno VIP, presta atenção, porque já recebeu no e-mail um desconto especial, além do desconto que eu estou dando aqui. E aí eu vou falar o seguinte para vocês. Todo mundo, Ali, mas é muito caro. Gente, é caro? Conhecimento é caro? A minha mãe e meu pai falavam para mim assim: conhecimento é a única coisa que a gente não pode tirar da tua cabeça, entendeu? Então, assim, investir em cultura, em conhecimento, visitar Roma, Pompeia, entendendo o que vocês estão enxergando. Às vezes a pessoa pega e gasta R$5.000 na passagem e chega aqui e vai lá e só tira uma selfie na frente do Coliseu, na frente do Arco de Tito, e não sabe nem o que tá olhando. Eu tô aqui juntando tudo que eu tenho de bom para vocês entenderem esse mundo. E eu vou falar, quem é meu aluno sabe que enxerga o mundo de forma diferente, tá? Esse valor, a compra é feita pelo Hotmart, que é onde ficam as aulas. A gente tem a aula ao vivo pelo Zoom. Depois da aula ao vivo pelo Zoom, a aula é gravada e será disponibilizada na plataforma Hotmart até 24 horas depois do término da aula. O pagamento pode ser no cartão, à vista ou parcelado, pode ser Pix, pode ser boleto. E, não era exatamente o que eu pensava. Você tem 7 dias de garantia, então você pode começar a ver as aulas bônus, porque quem comprar o curso vai ganhar aula bônus também, que é imperdível. Vocês viram que eu viajei ali em agosto e tudo mais? O que eu fiz? Eu fiz aulas, visita em Pompeia, em Herculano, na Vila Oplontis, todos esses lugares, e mais ainda, tem uma aula visita gravada, essas aulas todas, no subterrâneo da Praça Navona, ou seja, vocês vão ver de pertinho. Isso aí é o bônus para quem comprar o curso desta vez, e mais as 3 temporadas do Império Romano, contado pela Ali, que não tem como vocês perderem, vocês já devem ter visto por aqui. O que eu esqueci de falar para vocês? Bom, acho que é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham gostado dessa nova oportunidade aqui de conhecer melhor a história do século I, de tudo que trouxe pra gente. E agora, claro que eu vou abrir para os comentários, para as perguntas sobre a aula de hoje ou sobre o curso. Peço novamente, se vocês gostaram de todo o conteúdo aqui, para que vocês comentem, enviem para os amigos de vocês, para quem acha que sabia tudo sobre o Nero, começar a abrir a cabeça um pouco mais, e eu abro os comentários para vocês me contarem e me fazerem perguntas. Estou disponível. Deixa eu tirar a imagem aqui. Podem perguntar. Muito obrigada, Diana. Fiquem à vontade para perguntar. Estou aqui disponível. Meus alunos adoram me perguntar e eu adoro responder as perguntas. Muitas vezes vocês me fazem uma pergunta que eu linko com uma coisa e já começo a pesquisar outra e outra e outra. Obrigada, Elaine. Façam o curso. Obrigada, Dani. Eu espero que vocês possam fazer o curso, porque esse curso está assim, ó, 12 aulas, gente, 12 aulas. A gente vai se ver até outubro e novembro, vai ser bem legal. A primeira que você assistiu ao vivo, seja bem-vinda. Fantástico, obrigada, Roni, saudade de você. Quem mais tá aqui? Exatamente, a Dani aqui, eu acho muito legal, né, Dani, porque eu comentei ali no início da aula que eu tenho alunos, professores, mas eu também tenho alunos de todas as áreas. Eu tenho aluno como a Dani, por exemplo, que é dentista, que trabalha com odontologia, ou seja, o conhecimento, gente, história é para todo mundo, tá? Inclusive eu monto essas aulas sempre de uma forma que qualquer pessoa pode entender, independente de ter conhecimento ou não com história. Deixa eu puxar aqui as perguntas. Cadê? Muito obrigada, Cris. Cadê? Parabéns, adorei a aula. Vai ter... Ah, sim, boa pergunta, André. Sim, depois que você assiste todas as aulas, você recebe um certificado por ter realizado o curso, tá? Vai te ajudar na faculdade, sim, André. Te espero lá, acho que você vai adorar esse curso. Pena que deu problema na internet, vai ficar gravado aqui. Inclusive, eu falei que quem quiser compartilhar aí com os amigos, me ajudem, que o Instagram aí, que a gente espalhe esse conhecimento do Nero aí. Saber nunca é demais, exatamente isso, Ricardo. E eu gosto muito, gente, às vezes eu me pergunto assim, eu tava conversando com a Dani, que a Dani me ajuda na estruturação dos cursos, Dani, eu sou professora de história da arte, eu sou arquiteta, na verdade a minha formação é tudo, gente, e é isso que dá uma visão única dos assuntos, dos argumentos que eu coloco aqui para vocês, porque assim como eu olho, por exemplo, a Domus Aurea do ponto de vista artístico, pinturas e tudo mais, eu fico extasiada pensando na construção, na capacidade tecnológica que eles tinham de colocar o Domiciano lá, que fez piso aquecido no palácio todo, sabe? A gente tá falando de quase 2000 anos e hoje o piso aquecido é novidade, é nada, gente. Aliás, os gregos já tinham inventado o piso aquecido e os romanos copiaram. Cadê? E assim, aqui a Ana tá falando que a construção naquela área pode ter ajudado a construir essa imagem do Nero. Sim, Ana, exatamente, mas se você pensar, a área da Domus Aurea, ela fica exatamente no coração de Roma, que tinha sido destruído e que é onde fica o Palácio Imperial. Ficava o Palácio Imperial, então não é nenhuma assim, loucura, vamos dizer, o Nero ter ocupado essa área. Inclusive, o que já se fala hoje, que esses 80 hectares da Domus Aurea não era só para a casa do Nero, mas era, assim como foi o palácio depois construído pelo Domiciano, que tinha área administrativa, pública, que era um misto, e não só a casa dele, só pro belo prazer dele, sabe? Cadê?
Exatamente, todos temos os dois lados. Aqui estão me pedindo para falar sobre São Paulo. Sim, falaremos também sobre São Paulo. Aí, ó, a Dani falando que é dentista e adora arte. Sêneca participou da morte de São Pedro? Exatamente, contaremos detalhes sobre isso. Cadê? Parabéns. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Aqui a Dani tá falando que as aulas serão sempre às 13 horas do horário de Brasília, porque, como eu tô aqui, tem duas vantagens. Tem vantagem e desvantagem, como tudo na vida. A Ana disse ali, tem lado A e lado B. O lado bom de eu estar aqui em Roma, que eu tô pertinho do conhecimento, pertinho das fontes e descubro coisas novas todos os dias. O lado ruim é que eu tô 5 horas na frente de vocês e aí eu tenho que adaptar o fuso de vocês com o meu para fazer uma aula da melhor forma possível. Mas ela fica gravada e você pode ver depois. Aqui, ó, ver Roma depois das aulas da Alia é outra coisa. Exatamente, né, Bazinha? Aqui o Maurício tá perguntando o dia e o horário das aulas. Vou colocar de novo aqui, Maurício. Olha só. Cadê? Não é essa imagem. Espera aí. As aulas serão em outubro e novembro. É sempre quartas e sextas-feiras. Então, a gente tem aqui o módulo 1, dias 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de outubro. Depois a gente tem uma semana de pausa, de férias, entre aspas. Depois a gente retorna no dia 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de novembro, tá? O que mais? Muito interessante. Aqui, fizeram uma pergunta interessante aqui, que a fama do Nero era e é ainda de incendiário. Sim e não. Por quê? Eu não sei se eu dou esse spoiler para vocês, mas ó, quem participar do curso vai ficar sabendo. Gente, no século XVI já tinha um texto inocentando o Nero, tá? E eu vou mostrar isso. Século XVI, estamos falando de Renascimento, quando voltou o conhecimento voltou a ideia do conhecimento grego, do conhecimento romano. Olha só, aqui na Itália, essa ideia do Nero incendiário, praticamente ninguém mais fala nisso. Já é consolidada na maior parte, com 99% dos historiadores diz que Nero não teve culpa no incêndio. Inclusive, se a gente pegar fontes, as mesmas que acusam, inclusive, olha a capa do Tácito, é o incêndio de Roma, né? Mas ele diz claramente aqui, tá? Que aqui, ó, que aconteceu um desastre, tá? Não se sabe exatamente se foi por culpa do Nero. Que as informações que nós temos não tem como afirmar isso. E daí mais tarde ele vai descrever o incêndio e tudo mais. Então assim, até a própria fonte que incrimina tem a dúvida se o Nero participou ou não, tá? Aqui, meu cabelo tá lindo assim, mas eu não fiz nada de diferente. Obrigada, tá? Aqui a Elizabeth está perguntando se o valor é para os 2 módulos. Exatamente, Elizabeth. O valor cheio, sem desconto, que vai ser depois dessa semana de vendas, vai voltar a ser R$680. É R$480, tem R$200 de desconto para 12 aulas. Gente, é imperdível. Divide aí e vê quanto que não custa nada quase uma aula. Pensa aqui, ó, que eu vivo em euro, vocês estão aí no Brasil, sabem quanto custa sair para jantar fora? Olha só, custa menos do que uma aula minha, mais do que uma aula minha. Então, espero vocês. Cadê?
Aqui o Flávio tá falando que as informações com arqueologia trazem muitas informações novas e tal. Realmente, eu acho muito legal, Flávio. Complementa demais a história e as moedas, não só obra de arte. Vejam que hoje a gente faz realmente um misto de informações para fazer a história. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui a Renata tá perguntando se na Via Ápia eu vou falar. Vou falar sim, Rê. Vou falar sim, pode deixar, porque a Via Ápia tem uma relação com a história de São Pedro também. Eu vou contar essa parte, Rê. Já me inscrevi. Que bom, Flávia. Seja bem-vinda. Bom, gente, corram para se inscrever, porque eu falei, as vagas são vagas limitadas e é o último curso do ano. Eu espero vocês. Olhem o e-mail está todo descrito, como a Dani, a minha aluna ali tá falando, tem toda a descrição do curso, a data da aula, o horário da aula, o que tem em cada aula. No meu site tem a descrição completa de cada aula, então assim vocês conseguem ter ideia muito boa se o curso é para você ou não. Eu espero que seja, e eu espero vocês em breve no curso. Tenham um ótimo domingo. Para mim aqui já são 15 para 5 da tarde, já quase acabou meu domingo, mas eu adorei falar sobre o Nero. Vou dizer para vocês que o curso vai estar recheado de coisas novas, como por exemplo esse documento aí do século XVI, já inocentava o Nero. Ou vamos falar também bastante da história de São Pedro, porque falaremos da Basílica, depois da Via Ápia, falaremos de São Paulo também e, repito, só espero vocês, porque eu vou adorar espalhar mais ainda conhecimento. Tenham um ótimo domingo e a gente se vê em breve. Beijo!